Se está a planear traduzir ou adaptar um instrumento de avaliação, este artigo vai ajudá-lo a escolher criticamente as abordagens metodológicas para obter um instrumento válido e fiável. Os guidelines e recomendações anteriormente publicados apresentam um conjunto de abordagens prescritivas que não favorece a tomada de decisão do investigador sobre as melhores opções a tomar. Por isso, o conhecimento abrangente das abordagens metodológicas é um pré-requisito para os estudos de validação transcultural de instrumentos de avaliação. O estudo que realizamos, intitulado Tradução, Adaptação Transcultural e Validação de Instrumentos de Medida, um guia prático para jovens investigadores, identificou todos os guidelines no âmbito das ciências da saúde, descreveu as abordagens metodológicas estabelecidas nessas guidelines e forneceu um guideline prático com várias opções metodológicas para os jovens investigadores. Este vídeo pretende dar-lhe uma visão geral sobre o guideline que desenvolvemos. Em seguida, vou explicar-lhe porque é importante ter instrumentos validados para a população portuguesa e que conhecimento deve de ter antes de planear as abordagens metodológicas a utilizar no seu estudo de validação. Os instrumentos de avaliação validados transculturalmente são necessários no domínio das ciências da saúde para medir a implementação de intervenções e os seus resultados através de comparações quantitativas ao longo do tempo e entre organizações. São também necessários para comparar os dados locais com dados mais amplos, para ter uma visão mais analítica dos fenómenos em estudo e desenvolver teorias internacionalmente aceites sobre a prestação de cuidados. Isso requer a realização de estudos de validação transcultural, que são estudos que pretendem confirmar a capacidade dos instrumentos de avaliação desenvolvidos numa determinada cultura para produzir resultados significativos quando aplicados noutra cultura. No entanto, a validação transcultural de instrumentos de avaliação é um processo longo e complexo que envolve riscos específicos de enviesamento que podem afetar o processo e os resultados de investigação e conhecimentos específicos diversos. Para enfrentar estes desafios, os jovens investigadores devem estar bem informados sobre as abordagens metodológicas que podem optar. Antes de me referir a essas abordagens, precisa de conhecer a terminologia específica desses processos. A adaptação transcultural não se limita à tradução de instrumentos de avaliação, mas engloba a tradução e a validação de instrumentos no contexto cultural em que se pretende que eles sejam utilizados. Alguns termos específicos são utilizados no processo de adaptação transcultural, como, por exemplo, a versão-alvo de um determinado instrumento de medida, que é a versão a criar através do processo, e a versão-fonte, ou versão original, que é a versão do instrumento que os investigadores pretendem adaptar. A língua-alvo e a cultura-alvo consistem na língua e na cultura para a qual se pretende efetuar a adaptação, e a língua-fonte e a cultura-fonte consistem na língua e cultura da versão original. Para além da terminologia, é necessário conhecer a tipologia de equivalências que pode pretender alcançar ou reforçar ao longo do seu estudo. O objetivo da adaptação transcultural consiste em obter um instrumento de avaliação na língua-alvo que seja conceptualmente equivalente ao original. Essa equivalência pode ser especificada em diferentes categorias: equivalência conceptual, equivalência de itens, equivalência semântica, equivalência operacional e equivalência de medição. Equivalência conceptual verifica se os conceitos do instrumento têm o mesmo significado na cultura-alvo e na cultura-fonte. Equivalência de itens analisa criticamente a abrangência dos itens pelo escopo do conceito, enquanto a equivalência semântica assegura que as traduções dos itens correspondem semanticamente aos itens da versão original. Por sua vez, a equivalência operacional procura garantir que os métodos de avaliação utilizados são apropriados na cultura-alvo, e a equivalência de medição corresponde à verificação da qualidade das propriedades psicométricas. Cada uma dessas categorias é importante para avaliar a equivalência funcional dos instrumentos de avaliação. Se está a pensar em adotar uma abordagem metodológica padronizada proposta por um autor, pode introduzir abordagens metodológicas complementares que reforcem os tipos de equivalência que pretende obter. Para além das equivalências, deve também estar ciente dos vieses que podem ocorrer e que precisa de mitigar. Identificar precocemente eventuais riscos de viés permite poupar tempo e recursos. O instrumento de avaliação é considerado enviesado se existir diferenças de conceitos entre a cultura-fonte e a cultura-alvo, diferenças entre os itens utilizados para representar os construtos, diferenças no método ou na forma de administração utilizada. Antes de começar o seu estudo, precisa de preparar um documento para registar todo o processo. É isso que lhe vou falar em seguida. A identificação de um funcionamento diferente de uma determinada versão adaptada ou validada de um instrumento de avaliação pode levar os investigadores a considerar a possibilidade de enviesamento. Para descartar essa possibilidade, os investigadores precisam de garantir que o processo é rastreável, com registros de cada etapa, de forma a modificar os itens tão cedo quanto possível. Esta documentação inclui, por exemplo, informações sobre as diferentes fases e etapas do processo,
as atividades utilizadas em cada uma delas, designadamente as decisões tomadas, a lógica e o raciocínio subjacentes a essas decisões e os profissionais que participaram nessas atividades. A documentação das diferentes versões precedentes da versão final do instrumento de medida permite-lhe disponibilizar essa informação através de um artigo científico para que os outros investigadores compreendam e avaliem o seu trabalho. Depois de redigir o protocolo do seu estudo, não se esqueça de criar um modelo de documentação para fazer o registro das abordagens metodológicas a utilizar e os respectivos resultados. Para isso, pode usar o modelo que disponibilizamos aqui. A seguir, vou mostrar globalmente todo o processo. Organizamos o processo em 8 etapas sequenciais e distribuídas em 3 fases: tradução, síntese, retroversão, fase de tradução; harmonização e pré-teste, fase de adequação; teste de campo, validação psicométrica e análise das probabilidades psicométricas, fase de validação. Vejamos agora em pormenor cada uma dessas etapas. Etapa de tradução. Nesta etapa não se pretende obter uma tradução precisa, mas antes uma versão adaptada. Por isso, a tradução deve ser realizada por um mínimo de 2 tradutores que traduzem a versão original do instrumento de forma independente, ou seja, sem discutir entre si, sem que tenham concluído a tradução. O envolvimento de membros da população-alvo permite evitar enviesamentos, mas se isso não for possível, devem ser escolhidos tradutores que dominem a terminologia usada no instrumento. Um dos principais requisitos dos tradutores é serem biculturais, para poderem reconhecer situações e itens para os quais a tradução direta possa ser desadequada. Para além disso, é desejável que um dos tradutores não tenha um perfil específico para se focar na equivalência semântica e outro com conhecimentos específicos na área de construto do instrumento para assegurar a equivalência conceptual. Antes do início do processo, os investigadores devem dar instruções aos tradutores sobre o tipo de tradução pretendida, se mais direta ou mais conceptual. Se necessário, devem também fornecer materiais na língua-alvo que permitam conhecer o construto do instrumento. Durante a tradução, ambos os tradutores anotam as suas dúvidas e comentários num formulário fornecido pelo investigador para serem discutidos na etapa seguinte. Etapa de síntese de traduções. Posteriormente, as versões traduzidas são sintetizadas numa única versão, usando a abordagem por comitê, que consiste numa reunião com os tradutores que participaram na etapa anterior para consensualizar a melhor tradução de cada um dos itens. Essa reunião pode ser moderada pela equipa de investigação e realizada à distância por meios telemáticos. Para identificar eventuais ambiguidades e discrepâncias, antes da reunião, a equipa de investigação analisa comparativamente as duas versões da tradução e a versão original, conjuntamente com as dúvidas e comentários anotados pelos tradutores, e elabora uma proposta de tradução para cada um dos itens. Na reunião com os tradutores, a equipa de investigação apresenta a proposta de tradução aos tradutores, promove a discussão com o objetivo de obter um consenso relativamente à tradução e anota as decisões tomadas. Se for detectada alguma ambiguidade conceptual em algum item, a equipa de investigação deve contactar os autores do instrumento original para esclarecer essa ambiguidade. Por último, a equipa de investigação documenta no relatório os resultados da reunião e dos contactos com os autores do instrumento original. Fase de retroversão. A retroversão permite verificar a exatidão da tradução realizada com base na tradução direta da versão traduzida do instrumento da língua-alvo para a língua-fonte. O número e o perfil dos tradutores devem ser idênticos aos dos tradutores da etapa da tradução, e os tradutores devem fazer a tradução de forma cega, isto é, sem terem acesso ao instrumento de medida original, nem serem informados sobre o seu construto. Os tradutores devem também anotar eventuais dúvidas e comentários num formulário fornecido pelos investigadores. O recurso a tradutores profissionais é uma hipótese, pois facilita a identificação de ambiguidades e discrepâncias, mesmo quando existe equivalência semântica. Nesta etapa, é normal que surjam pequenas discrepâncias em relação ao instrumento original, mas o mais importante é verificar se existem significados diferentes entre os itens da retroversão e os itens da versão original. Etapa de harmonização. Esta etapa envolve a realização de um comitê multiprofissional que consiste numa reunião de peritos de diversas áreas complementares. Elementos da população-alvo para reduzir a possibilidade de enviesamento decorrendo de decisões baseadas na equivalência semântica e a equipa de investigação e todos os tradutores envolvidos na tradução e retroversão. Pode também incluir um elemento monolingue com a língua materna na língua-alvo e não familiarizado com o construto do instrumento, para reduzir o risco de viés.
O Comitê Multiprofissional visa obter um consenso relativamente às ambiguidades e discrepâncias resultantes da análise comparativa das versões de retroversão, versão original e versão tradução sintetizada. Essa reunião pode ser moderada pela equipa de investigação e realizada à distância por meios telemáticos. Para identificar eventuais ambiguidades e discrepâncias, antes da reunião, a equipa de investigação analisa comparativamente a versão original, a versão sintetizada das duas retroversões, assim como as dúvidas e comentários anotados pelos tradutores e elabora uma proposta de tradução para cada um dos itens. A decisão usa um procedimento denominado de foco duplo, que é um procedimento que procura articular simultaneamente a equivalência conceptual com a equivalência funcional dos itens. A substituição parcial ou total dos itens em resultado do foco duplo requer sempre a concordância dos autores do instrumento de avaliação original. Também aqui pode ser detectada alguma ambiguidade conceptual em algum item. Nesse caso, a equipa de investigação deve contactar a equipa que desenvolveu o instrumento original para esclarecer essa ambiguidade. Etapa de pré-teste. A realização de um pré-teste para verificar a adequação do instrumento de avaliação à população-alvo antes do teste de campo permite identificar problemas que podem afetar a fiabilidade e a viabilidade da versão harmonizada. Um pré-teste envolve a recolha de dados de uma amostra de participantes da população-alvo, utilizando normalmente o mesmo método de amostragem planeado para o estudo. Idealmente, recomendamos a realização de 2 pré-testes complementares, um de clareza e outro de relevância cultural. O pré-teste de clareza implica a realização de uma entrevista de debriefing cognitivo para avaliar a clareza dos itens. Para isso, os investigadores entregam o instrumento de avaliação com 2 tipos de resposta para cada um dos itens. É claro e não é claro, e pedem aos participantes que classifiquem cada um dos itens. Depois disso, os investigadores solicitam que indiquem sugestões de redação para os itens classificados como não claros. As sugestões de redação são depois revistas pela equipa de investigação, que decide sobre a alteração da versão harmonizada dos itens do instrumento de medida. O tamanho da amostra recomendado para o pré-teste de clareza são pelo menos 30 participantes, pelo que este pré-teste pode ser bastante consumidor de tempo. O segundo pré-teste utiliza o painel de peritos para avaliar criticamente a relevância cultural dos itens do instrumento. A relevância dos itens é avaliada com uma escala de Likert de 4 pontos, nada relevante, pouco relevante, bastante relevante e altamente relevante. Para que os participantes não classifiquem os itens com base na sua realidade específica, os investigadores devem explicar aos peritos o que significa a relevância cultural. A relevância cultural pode ser definida como a importância do conteúdo dos itens para a manifestação do construto do instrumento no contexto alargado em que se pretende que ele seja usado. Em alternativa ao painel de peritos, os investigadores podem utilizar um focus group. Independentemente da abordagem metodológica seguida, ambos os pré-testes permitem apoiar a decisão de rever e reavaliar os itens menos claros e menos relevantes, com vista à modificação total ou parcial dos itens. A revisão e a reavaliação de cada um dos itens do instrumento implica a consulta das dúvidas e comentários formulados pelos tradutores nas etapas anteriores, para explicar a existência de um problema de equivalência semântica. É a existência de um problema de equivalência conceptual que pode conduzir os investigadores a substituírem total ou parcialmente os itens do instrumento de medida. Essa decisão pode ser suportada pela quantificação da validade de conteúdo da versão adaptada do instrumento, ou o índice de validade de conteúdo. Para calcular o índice de validade de conteúdo, os investigadores podem utilizar 2 abordagens: calcular o índice de validade de conteúdo de cada item, ICVI, e calcular a média do índice de validade de conteúdo de todos os itens incluídos no instrumento. O índice de validade de conteúdo de cada item calcula-se pelo quociente entre o número de respostas, é claro, e o total de respondentes, enquanto o índice de validade de conteúdo do instrumento é determinado pelo quociente entre o somatório dos índices de validade de conteúdo de todos os itens e o número total de itens do instrumento. Índices de validade de conteúdo para um instrumento de medida igual ou superior a 0,90 e para cada um dos itens igual ou superior a 0,78 são considerados índices excelentes. Os itens devem ser revistos e reavaliados pela equipa de investigação no caso de os valores sejam inferiores a 0,78. Em alternativa ao índice de validade de conteúdo, os investigadores podem calcular o rácio de validade de conteúdo
ou o coeficiente K de concordância. Etapa do teste de campo. Os investigadores devem usar o mesmo método de administração utilizado pelos autores do instrumento de avaliação para garantir as mesmas condições em que foi desenvolvido o instrumento original. Os formatos de resposta dos itens com formulações negativas necessitam de ser invertidos para não afetar o coeficiente de fiabilidade com correlações negativas entre os itens. Para determinar o tamanho mínimo da amostra, os investigadores podem utilizar o critério necessário para a realização da análise fatorial, de 5 a 10 sujeitos por item do instrumento. Quanto maior for esta proporção, maior será a possibilidade de obtenção de um modelo robusto de estrutura fatorial. Etapa de validação psicométrica. Esta etapa exige dos investigadores conhecimentos de tratamento estatístico, de dados quantitativos e a utilização de um software específico para esse efeito. A primeira análise a ser efetuada é a análise fatorial exploratória, que agrupa os itens do instrumento de avaliação em fatores ou dimensões com base nas suas correlações. A realização de uma revisão de literatura de um estudo de análise conceptual pode ajudar os investigadores a tomar uma decisão informada sobre o número e denominações dos fatores obtidos através da análise fatorial, assim como a manutenção ou exclusão dos itens. Uma vez obtida a estrutura fatorial do instrumento de avaliação, os investigadores analisam a sua consistência interna, que indica o grau com que os itens de uma dimensão medem o mesmo construto. O método mais comum para avaliar a consistência interna é através do alfa de Cohn-Bach. Para refinar a análise, podem também ser calculados os coeficientes de correlação inter-itens e a correlação item total. Os resultados obtidos são interpretados e comparados com os valores reportados pelos autores da versão original do instrumento. Por último, os investigadores realizam uma análise fatorial confirmatória que permite especificar como deve ser a estrutura final do instrumento de avaliação. Os coeficientes inter-item e item total e o grau de ajustamento do modelo de fatores permitem fazer juízos sobre a validade do construto. Etapa da avaliação das propriedades psicométricas. As propriedades psicométricas dos instrumentos de avaliação não são mais do que as evidências produzidas pelos investigadores durante todo o processo e que permitem avaliar a validade e a fiabilidade dos resultados obtidos. Esta análise centra-se em pelo menos 3 propriedades psicométricas: validade de conteúdo, validade de construto e consistência interna. A validade de conteúdo analisa o grau com que o instrumento reflete o domínio de interesse e a definição conceptual de um construto e é avaliada durante a etapa de pré-teste, por exemplo, com o índice de validade de conteúdo. A validade de construto refere-se ao grau com que os instrumentos de medida são capazes de produzir inferências a partir de pontuações para construtos teóricos. Esta é uma característica central no processo de validação de instrumentos de avaliação e engloba importantes fontes de evidência como a validade estrutural e a validade transcultural. A validade estrutural é a forma de validade relacionada com o número de fatores ou dimensões subjacentes a um conjunto de itens, avaliada na análise fatorial exploratória e na análise fatorial confirmatória. A validade transcultural avalia se o desempenho dos itens de um instrumento culturalmente adaptado reflete o desempenho dos itens da versão original. A realização de traduções independentes e cegas e a utilização de abordagens baseadas em equipa, como a abordagem por comitê e o comitê multiprofissional, são exemplos de abordagens metodológicas que contribuem para esta validade. Dependendo do desenho de estudo, os investigadores podem planear avaliar estas outras propriedades psicométricas que não foram comunicadas pelos autores do instrumento original. O nosso artigo explica em mais detalhe cada uma das etapas que apresentei anteriormente neste vídeo. Este QR Code permite-lhe aceder ao artigo em texto integral. Use-o no seu estudo de validação. Se tiver alguma questão, não hesite em nos contactar. Teremos muito gosto em ajudá-lo.